um iate com sistema de defesa antimísseis, um tubarão de 150 milhões de dólares e a Disneylândia só pra você. É assim que os bilionários realmente gastam. Quando a maioria das pessoas quer deixar sua marca no mundo, escrevem um livro ou doam para a caridade. Mas o cheque Hamad bin Hamdan Al Nahyan, um bilionário da realeza dos Emirados Árabes Unidos, levou as coisas a um nível totalmente diferente. Ele literalmente escreveu seu nome na terra. Não em um prédio, não em uma montanha, mas em uma ilha inteira. Ao largo da costa de Abu Dhabi fica Al-Houthi, a Ilha do Mar. Um trecho tranquilo de areia e mar, até que você veja o que ele fez com ela. Em enormes letras maiúsculas, esculpidas diretamente na areia, está o nome Hamad. Cada letra tem mais de 1 quilômetro de altura e largura suficiente para um caminhão passar. Os sulcos são tão grandes que não são levados pela maré. Em vez disso, eles agem como canais. Sim, cursos d'água de verdade com o formato do seu nome. Grandes o suficiente para fazer um iate flutuar através da letra H. É visível em imagens de satélite. E por um tempo você podia até vê-lo claramente no Google Earth. Isso não era Photoshop ou truque de drone. Era real. O cheque Hamad queria que o mundo, ou pelo menos qualquer um que sobrevoasse, soubesse exatamente quem ele é. Por quê? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Quando você tem mais dinheiro do que países inteiros, você começa a pensar em extremos. Você não compra apenas terras, você as remodela. E isso não foi um golpe de relações públicas. Não havia nenhuma marca por trás disso. Apenas ego puro e sem filtros. Ou talvez arte, dependendo de como você olha. É selvagem, é real. E faz você se perguntar, quando bilionários jogam, o mundo se torna sua tela. A maioria das pessoas sonha em ter uma única Ferrari, ou talvez um Rolls Royce. O sultão de Brunei possui ambos milhares de vezes, com uma garagem particular que supostamente abriga mais de 7.000 veículos. Sua coleção de carros é uma das maiores e mais caras do mundo. Estamos falando de mais de 600 Rolls Royces, 500 modelos Mercedes-Benz, Ferraris únicas e raras, frotas inteiras de Bentleys que nunca viram a estrada. Muitos desses veículos foram feitos sob medida, projetados exclusivamente para ele, com detalhes dourados, estofamento especial e designs que ninguém mais na Terra possui. Alguns deles nunca foram dirigidos. Eles simplesmente ficam guardados em depósitos com ar-condicionado, escondidos do público. O custo de manutenção é suficiente para administrar uma pequena cidade, o que é ainda mais estranho. Muitos desses carros foram encomendados durante o boom do petróleo de 1990, uma época em que o sultão gastava a um ritmo que ninguém conseguia igualar. Ele não apenas amava carros, ele os colecionava como se fossem cards raros de Pokémon. Hoje, alguns desses modelos nem existem em nenhum outro lugar. Eles foram construídos para um homem, dirigidos por ninguém. Sua riqueza se transformou em arte ambulante, silenciosamente guardada atrás de portões trancados. Quando o bilionário Steve Cohen quis decorar seu espaço, não escolheu uma pintura ou escultura. Ele escolheu um tubarão-tigre preservado, suspenso em formaldeído dentro de um tanque de vidro, e isso lhe custou cerca de $150 milhões. A obra se chama A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo. Criada pelo artista Damien Hirst, é parte experimento científico, parte declaração existencial e parte compra por impulso de nível bilionário. O tubarão original havia começado a apodrecer, então Cohen teria financiado uma substituição. Sim, outro tubarão para manter a obra de arte intacta. Porque quando você paga tanto por um predador marinho em um tanque, você quer que ele dure. Esta também não foi uma compra silenciosa. O tubarão se tornou um símbolo do gasto absurdo com arte moderna. Os críticos não sabiam se o aplaudiam ou reviravam os olhos. Mas para Cohen, tratava-se de possuir algo que chamasse a atenção, algo tão estranho que não podia ser ignorado. De times esportivos a fundos de investimento, tubarões mortos e conservantes. Esse cara coleciona troféus de todos os cantos da vida. E agora eles estão mudando de tanques de vidro para castelos mágicos. Entenda isso. O bilionário saudita Príncipe Fahd uma vez fez algo que honestamente deixaria qualquer criança de queixo caído. Ele alugou a Disneylândia Paris. Não apenas um passe VIP, não apenas alguns brinquedos. O parque temático inteiro por 3 dias seguidos. Sem visitantes regulares, sem filas. Só ele, sua família e seus convidados. Ele até trouxe seus próprios artistas, transformando o lugar mais feliz do mundo em seu mundo de fantasia particular. Dizem que a equipe se vestiu exclusivamente para sua festa. E acredite ou não, algumas seções do parque foram modificadas para atender às suas preferências. Mickey e seus amigos foram reservados exclusivamente. Isso não foi apenas uma demonstração, foi uma fantasia em grande escala, construída para alguém com dinheiro virtualmente ilimitado. O custo estimado em milhões. Mas quando você é um bilionário da realeza com um olho para o espetáculo, por que se contentar com um quarto privado quando você pode alugar o reino? Afinal, quando seus amigos perguntam o que você fez no fim de semana, nada se compara. Eu tinha a Disneylândia só para mim.
Quando a maioria das pessoas voa, tem sorte de conseguir um assento no corredor e talvez um saco de amendoins. Donald Trump, embora voe em um Boeing 757 personalizado, completo com poltronas de couro, paredes forradas de seda e sim, cintos de segurança banhados a ouro. Este não é apenas um jato, é um palácio voador, apelidado de Trump Force One. A aeronave foi construída originalmente no final da década de 1980, mas passou por uma reforma completa e luxuosa para refletir o estilo característico de Trump, opulenta, ousada e tudo menos sutil. A cabine inclui um sistema de home theater, um quarto principal, uma área de jantar com acessórios de ouro e banheiros que, honestamente, não ficariam fora de lugar em um hotel 5 estrelas. Até as pias têm ouro de 24 quilates. O custo para comprar e reformar o jato supostamente ultrapassou os 100 milhões de dólares, e isso sem contar manutenção, combustível ou armazenamento. Ele foi usado para viagens de campanha, reuniões internacionais e sessões de fotos, onde, honestamente, a própria aeronave se torna a estrela. Tudo, até as almofadas bordadas, grita personalizado, lembrando que não se trata apenas de viagem. Trata-se de fazer uma entrada. Não é apenas transporte para Trump, é uma peça de declaração. Um jato particular já é um luxo. Este é uma declaração em grande escala para Trump. Voar na classe econômica nunca foi uma opção, e até mesmo a classe executiva teria sido, bem, um insulto. Então, em vez disso, ele construiu o tipo de avião que chama a atenção em todos os aeroportos. Ele pousa. Quando Roman Abramovich decidiu comprar um iate, ele não se contentou apenas com o tamanho, ele entrou em modo filme de espionagem. Seu navio, Eclipse, é uma fortaleza flutuante de 162 metros, estimada em cerca de os 700 milhões de dólares. Mas não é o tamanho ou o preço que deixa qualquer um de queixo caído, são as características. Este não é apenas um iate, é um bunker flutuante. O Eclipse supostamente vem com um sistema de defesa antimísseis, um sistema de segurança de nível militar que rastreia ameaças e pode implementar contramedidas. E isso é só o começo. Ele também é equipado com vidros à prova de balas, um escudo anti-paparazzi que usa lasers para desfocar as lentes das câmeras e até um mini submarino que pode mergulhar a mais de 45 metros debaixo d'água. No interior, o iate abriga 2 helipontos, 24 cabines de hóspedes, 2 piscinas, banheiras de hidromassagem, uma discoteca e um cinema. Tudo tem acabamento em madeira rara, mármore e luxo suficiente para rivalizar com palácios reais. Tem uma tripulação de mais de 70 pessoas, apenas para manter tudo funcionando perfeitamente, o que leva um bilionário a transformar um iate em uma base naval particular. Talvez privacidade, talvez paranoia, ou talvez quando você já comprou clubes de futebol, mansões e obras de arte. Isso é apenas o que vem a seguir. De qualquer forma, Eclipse não é um brinquedo, é um império que flutua. Quando a maioria dos bilionários compra um jato particular, opta por um Gulfstream, ou talvez um Boeing 737. O príncipe Al-Walid bin Talal, da Arábia Saudita, olhou para o maior avião de passageiros do mundo, o Airbus A380, e disse, vou ficar com um. Mas ele não o comprou simplesmente. Ele o transformou em um palácio voador. Essa aeronave de 2 andares geralmente transporta mais de 800 passageiros na versão Al-Walid, sem multidão, sem classe econômica, sem mesas de bandeja. Em vez disso, foi redesenhado para incluir um banho turco com acabamento em mármore, uma grande escadaria em espiral, uma sala de concertos e até mesmo uma garagem para seu Rolls-Royce. A planta baixa mostrava uma sala de orações com tapetes controlados por computador, sempre de frente para Meca. Não importava a direção dos jets. Havia também um elevador privativo conectando os convéses e um assento em formato de trono no centro do salão principal. O preço dos jets, antes da personalização, já girava em torno de 300 milhões de dólares. Esperava-se que as atualizações elevassem o valor final para perto de $500 milhão. Alguns o apelidaram de o jato particular mais caro já concebido, embora relatos sugiram que ele acabou vendendo o avião antes de recebê-lo. O simples fato de projetá-lo dessa forma já era uma declaração de intenções. Esqueça a primeira classe. Esta era uma viagem aérea digna da realeza. Literalmente. Quando você voa a 12 mil metros e ainda tem espaço para um carro de luxo, um spa pessoal e uma banda ao vivo, o céu não é o limite. É apenas o começo. Só Elon Musk conseguiria vender 20 mil lança-chamas de brincadeira e esgotá-los em apenas 4 dias. Mas Elon não se limitou a vender lança-chamas. Ele financiou a criação do zero, comprando equipamentos, materiais e uma fábrica inteira só para o lançamento. Um dos lançamentos de produtos mais bizarros da história dos bilionários. Ele gastou milhões desenvolvendo, fabricando e enviando o que parecia um objeto de ficção científica, mas que, na verdade, lançou chamas reais, comercializadas pela empresa sem graça. O dispositivo não era chamado de lança-chamas, uma solução inteligente para manter as coisas legais. Mas não se engane, funcionou. Musk fez 20 mil unidades, cada uma custando $500, e elas se esgotaram em poucos dias. Ele até criou embalagens personalizadas e cuidou da logística pessoalmente por meio de suas próprias empresas. Não se tratava de lucro, era uma arte performática em escala bilionária. Musk pegou um tweet de brincadeira e investiu milhões para transformar
transformá-lo em um produto real e, casualmente, virou manchete no mundo todo. É o tipo de coisa que só alguém com foguetes, satélites e fábricas de automóveis consegue fazer entre reuniões. Lança-chamas podem não ser úteis, mas para Musk foram um sucesso estrondoso. Gastar os 110 milhões dólares geralmente leva tempo. A aprovação dos consultores pode gerar alguma hesitação, mas para o bilionário japonês Yusaku Maezawa, levou menos de 10 minutos para arrematar uma das obras de arte contemporâneas mais caras já vendidas. A pintura, uma caveira bruta e sem título de Jean-Michel Basquiat, de 1982. No momento em que o leiloeiro abriu os lances na Sotheby's, Maezawa estava ao telefone, calmamente superando todos os presentes na sala, até o martelo bater e 110,5 milhões de dólares. Assim, ele não apenas comprou, ele comemorou. Em poucas horas, a pintura estava em seu Instagram, orgulhosamente exibida em uma parede minimalista, sem escondê-la em um cofre, sem armazenamento secreto. Ele disse que queria compartilhar esta obra-prima com o mundo, prometendo emprestá-la a museus. Ainda assim, sejamos honestos, foi uma grande ostentação. O estilo caótico e o espírito rebelde de Basquiat fizeram da pintura um símbolo de energia bruta, algo que claramente falava da própria veia selvagem de Maezawa. Este é o mesmo bilionário que certa vez reservou uma viagem particular ao redor da Lua com a SpaceX apenas pela emoção. Para Maezawa, a pintura não era apenas arte, era velocidade, poder e presença em uma tela. Enquanto outros investem em terras ou ações, ele investiu em uma única imagem que abalou o mundo da arte e provou uma coisa: às vezes, o deslizar mais rápido também é o mais barulhento. A maioria dos bilionários compra mansões. Mukesh Ambani construiu um arranha-céu de 27 andares só para sua família, elevando-se acima do horizonte movimentado de Mumbai. Antilha não é apenas uma casa, é a residência privada mais cara do mundo, com um valor estimado em mais de os 2 bilhões de dólares. O edifício é tão grande que precisa de uma equipe de 600 pessoas em tempo integral apenas para mantê-lo funcionando. Possui 3 helipontos, um cinema privativo, um estúdio de yoga, uma sala de gelo com neve dentro de casa, um templo, uma garagem de vários andares para 168 carros e várias suítes luxuosas para hóspedes. Cada andar foi projetado com diferentes materiais, estilos e layouts. Há até um salão de baile com lustres de cristal pendurados no teto e um enorme deck com vista para o mar Arábico. Ambani, uma das pessoas mais ricas da Ásia, não poupou despesas. O design foi inspirado no Lótus ao Sol, com elementos do Vastu Shastra, um sistema indiano semelhante ao Feng Shui, entrelaçados por toda parte. Não se trata apenas de viver em grande estilo. Trata-se de fazer uma declaração cultural e arquitetônica no meio de uma das cidades mais movimentadas do mundo. O contraste é impossível de não notar. Ao redor de Antilha estão alguns dos bairros mais densamente povoados do mundo. Mas dentro da torre é um planeta diferente. Para Ambani, é o lar. Para todos os outros, é um símbolo de quão surreal os gastos bilionários podem ser. Enquanto a maioria dos bilionários investe em startups de tecnologia ou casas de praia, o cofundador do Google, Larry Page, discretamente investiu dezenas de milhões em algo saído diretamente da ficção científica, um carro voador pessoal por meio de um projeto chamado Kitty Hawk, em homenagem ao local do primeiro voo dos irmãos Wright. Page financiou vários protótipos projetados para permitir que humanos decolassem verticalmente e planassem pelo ar. Tipo, não é grande coisa, não era um projeto de hobby. Page apoiou várias empresas de carros voadores nos bastidores, incluindo a Kitty Hawk e a Opener, todas focadas na criação de aeronaves totalmente elétricas para uma pessoa. Os veículos pareciam um cruzamento entre um drone e um jet ski, com hélices, controles por joystick e curvas futuristas. Alguns podiam decolar da água, outros da terra. E todos visavam remodelar viagens de curta distância, sem licença de piloto. O investimento, estimado em mais de os 100 milhões de dólares, se espalhou por hangares secretos, engenheiros de ponta e inúmeros projetos fracassados, antes mesmo de qualquer coisa voar. Page permaneceu em silêncio, raramente aparecendo na mídia, deixando a tecnologia falar por si. E embora a Kitty Hawk tenha fechado desde então, o projeto não foi um fracasso. Ajudou a impulsionar toda a indústria de carros voadores para Page. Não se tratava de obter lucro rápido. Tratava-se de perseguir o impossível. Enquanto a maioria das pessoas lida com o trânsito baixando um aplicativo de GPS, Larry Page tentou literalmente se elevar acima dele. Dubai não é sutil. Então, quando os empreendedores decidiram recriar Veneza, não construíram um parque temático. Construíram-na sobre a água. Bem-vindo à Veneza Flutuante. Um mega projeto de US 1 bilhão projetado para trazer os canais, as gôndolas e o romance da Itália direto para o Golfo Pérsico. Só que aqui, as gôndolas têm fundo de vidro e os hotéis ficam parcialmente submersos. Não se trata apenas de imóveis, é uma fantasia arquitetada.
A cidade flutuante inclui mais de 180 suítes de luxo, algumas submersas, para que os hóspedes possam literalmente dormir com os peixes. Mas em um cenário 5 estrelas, o restante é construído em plataformas flutuantes, conectadas por canais, como hidrovias, onde gôndolas tradicionais e táxis aquáticos deslizam entre bares, lojas e spas acima da superfície. Há réplicas dos marcos mais icônicos de Veneza, mármore italiano importado e até recifes de corais artificiais projetados para florescer sob a cidade. Os desenvolvedores prometeram que seria o primeiro resort de luxo subaquático do mundo, completo com restaurantes subaquáticos e lounges de observação de corais. É uma das ideias mais surreais e extravagantes já tentadas na arquitetura moderna. E no estilo de Dubai, não é apenas um lugar para ficar, é um lugar para ser visto, quando o dinheiro flui como petróleo. Cidades de fantasia não são apenas imaginadas, elas flutuam. Howard Hughes não era apenas um bilionário, ele era um apaixonado por aviação. E quando se propôs a construir a maior aeronave da história, não escolheu metal, ele escolheu madeira. O resultado? O lendário Spruce Goose, um hidroavião enorme com uma envergadura maior que um campo de futebol, feito quase inteiramente de bétula. Hughes investiu o equivalente atual a centenas de milhões de dólares no projeto. O objetivo era criar uma aeronave de transporte militar durante a escassez de metal em tempos de guerra. Mas, sabe, a guerra terminou antes de ser concluída, e os críticos a chamaram de um projeto de vaidade sem sentido. Eles não estavam totalmente errados. O avião voou apenas uma vez por pouco menos de 1 minuto, a uma altitude de 21 metros. Ainda assim, aquele voo curto foi suficiente para provar que funcionava, e para Hughes dizer que não foi um fracasso. O interior estava praticamente vazio. As asas eram grandes o suficiente para transportar tanques, mas a aeronave nunca transportou carga ou tropas. Hughes continuou a financiar o armazenamento e a manutenção do Spruce Goose por décadas após aquele único voo, supostamente mantendo uma tripulação completa de prontidão para o caso de precisar dele novamente. Hoje, o avião está em um museu preservado como um artefato de um mundo paralelo, onde bilionários não apenas pilotam aviões, eles constroem gigantes, pilotam-nos uma vez e nunca os deixam ir. Elon Musk não compra apenas Teslas. Ele compra carros da Bond. Especificamente o carro submarino Lotus Esprit, usado no filme de James Bond de 1967, O Espião que Me Amava. É o carro branco em forma de cunha que mergulha e se transforma em um submersível, um dos veículos mais icônicos da história do cinema. Musk comprou o carro original em um leilão por quase os 1 milhão e imediatamente fez planos para fazê-lo funcionar. Quando perguntado por que o comprou, Musk disse que ficou decepcionado quando criança, ao descobrir que ele não se transformava de verdade. Então, naturalmente, como bilionário, ele decidiu consertar isso. Ele disse que usaria a tecnologia da Tesla para tentar torná-lo um veículo realmente dirigível e submersível. O carro em si foi encontrado em um depósito em Long Island, escondido em um container por décadas antes de ser redescoberto e leiloado. Musk não o colecionou apenas como um fã. Ele o tratou como um protótipo, algo a ser aprimorado e eventualmente recriado. Não se trata apenas de possuir um acessório de filme para Musk. Essa compra representou um sonho de infância com o orçamento de um bilionário. Onde outros veem memorabilia, ele vê um desafio de engenharia. Transformar ficção em realidade é o que ele faz. E com este carro, ele deu um passo mais perto de realmente ser um Bond, só que com mais foguetes. Quando Jeff Bezos comprou o The Washington Post em 2013 por 250 milhões em dinheiro, o mundo percebeu. Não foi uma jogada estratégica da Amazon, não fazia parte de um império de mídia. Foi uma compra pessoal feita de forma silenciosa e rápida, sem drama na sala de reuniões, sem investidores envolvidos, apenas Bezos assinando um cheque, como a maioria das pessoas pedindo comida para viagem. O The Post estava em dificuldades na época, perdendo receita em uma era digital em que os jornais estavam desaparecendo rapidamente. Bezos não comprou apenas o nome em que investiu para reformular sua tecnologia, seu modelo de negócios e toda a sua presença digital, e nem sequer interferiu editorialmente. Deixou os jornalistas em paz e se concentrou no que sabe fazer de melhor: infraestrutura, inovação e crescimento. Sob sua gestão, o jornal passou do declínio a uma potência digital, quadruplicando seu tráfego na web e suas assinaturas. Ainda assim, é difícil ignorar o simbolismo. Uma das pessoas mais ricas do planeta adquiriu um jornal histórico da mesma forma que a maioria das pessoas adquiriria um novo hobby. Para Bezos, não se tratava de jornalismo. Tratava-se de influência, legado e talvez até curiosidade. Ele não precisava do cargo, mas o comprou mesmo assim. Porque quando sua riqueza poderia financiar programas espaciais inteiros, um jornal parece um troco com uma assinatura. Quando você é um dos rostos mais reconhecíveis do planeta, privacidade não é apenas um luxo, é uma necessidade. É exatamente por isso que Bill Gates supostamente comprou Grand Bouquet, uma das maiores ilhas privadas de Belize. Longe de paparazzi, salas de reunião e drones zumbindo, a ilha oferece algo que o dinheiro pode realmente comprar: silêncio. Abrangendo mais de 162 hectares,
Grand Bouquet é cercada por águas cristalinas, manguezais exuberantes e total isolamento. Gates não a transformou em um resort. Não há nenhum empreendimento chamativo, nenhum clube de praia instagramável. A ilha é praticamente intocada, de propósito. O bilionário queria um lugar onde pudesse se desconectar completamente. Sejam refúgios tropicais ou zonas de brainstorming sem tecnologia. E esta não foi uma compra impulsiva. Gates, conhecido por sua abordagem discreta à riqueza, supostamente fez sua equipe garantir a ilha fora do mercado. O preço não foi divulgado oficialmente, mas como as terras na região são vendidas por milhões por hectare, provavelmente custou dezenas de milhões de dólares. Ainda assim, para um homem que valia mais do que a maioria dos países, era uma gota d'água em um oceano de poder aquisitivo. Possuir uma ilha não é incomum entre os ultra-ricos, mas deixar isso para trás é quase natural. Isso é típico de Gates, sem mega mansão, sem comunicados à imprensa, apenas um pedaço tranquilo de paraíso, escondido no Caribe, enquanto outros estampam manchetes com brinquedos chamativos. Gates simplesmente desaparece da rede. E em um mundo onde a privacidade não tem preço, ele pode ter encontrado a melhor maneira de se desconectar. Quando Jeff Bezos decidiu encomendar um iate, ele não se limitou a ir além. Ele reescreveu até mesmo o significado de grande. O resultado? Uma embarcação tão grande e avançada que não poderia passar por baixo de certas pontes, sem que a cidade desmontasse temporariamente partes da estrutura. O iate chamado Koru teria custado mais de uns 500 milhões de dólares para ser construído, sem contar a manutenção da tripulação em tempo integral, ou o iate de apoio personalizado que o acompanha. Sim, o iate de Bezos tem seu próprio iate. A embarcação secundária, chamada Fabiana, carrega um heliponto, funcionários, equipamentos extras como jet skis e barcos menores, e até mesmo pessoal de segurança. Essa comitiva flutuante acompanha a tripulação aonde quer que ela vá, permitindo que a embarcação principal permaneça elegante, polida e focada no luxo. É como ter uma segunda cobertura só para guardar seus sapatos e funcionários. O Koru é um veleiro de 127 metros, projetado com mastros tradicionais, mas repleto de tecnologia moderna e interiores ultra luxuosos. Inclui decks enormes, uma piscina, salões amplos e uma figura de proa esculpida em madeira, supostamente inspirada em Bezos, seu sócio. O iate foi construído na Holanda e atraiu a atenção da mídia, não apenas pelo tamanho, mas também pelos desafios logísticos de movê-lo por canais estreitos. Em determinado momento, houve planos para remover temporariamente uma ponte histórica em Roterdã, apenas para deixá-lo passar. Um plano que foi posteriormente descartado após a reação pública. Para Bezos, não se tratava apenas de possuir um iate. Tratava-se de criar um palácio móvel, um símbolo de liberdade e escala. Ele fez fortuna enviando pacotes para todos os cantos do mundo. Agora, ele navega em seus próprios termos. Em um mundo onde bilionários compram ilhas, times esportivos e naves espaciais, Bezos causou impacto. Uma máquina à vela de literalmente $500 bilhão com um barco reserva não é apenas um excesso, é uma declaração. Quando você é o homem mais rico do planeta, você não apenas navega, você conquista o oceano. É isso aí. Escreva nos comentários as coisas mais malucas que você já comprou. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.